Investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou tratar aqui um pouco dos resultados do Banco Itaú e, claro, eu vou trazer aqui um pouco da minha perspectiva do que vai acontecer com as ações, por exemplo, da Itaúsa, qual, por exemplo, o dividendo que ela pode receber e, claro, vamos tratar aqui muito sobre o resultado do Itaú e se isso frustrou ou não as expectativas de mercado. Então, se você quer saber tudo isso, fique comigo logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, indo aqui direto para a tela, eu já vou trazer vocês aqui para a DRE, ou seja, o demonstrativo de resultados da empresa, e nós vamos trabalhar aqui direto já com quanto que ela lucrou. Nós temos aqui um lucro apenas nesse quarto trimestre de 2022 no valor de 7 bilhões de reais, 668 milhões. Claro, é um valor muito grande, mas existem, é claro, os especialistas, uma expectativa do que era esperado para esse banco. Mas nós vamos tratar isso logo mais. O que eu quero mostrar para vocês, é claro, sem trazer de uma forma muito minuciada aqui o que efetivamente aconteceram com os lucros do Itaú e se isso foi bom ou não, eu quero trazer vocês para uma das questões mais interessantes aqui deles, que eles tiveram só nesse quarto trimestre alguma coisa aqui na casa dos seus 36 bilhões de reais apenas em produtos bancários, ou seja, nós estamos falando de uma movimentação dentro da carteira de crédito aqui do próprio Itaú de um valor extremamente alto. Estamos falando aqui apenas para um trimestre aqui que ela lançou para a gente o valor de 36 bilhões de reais com produtos. Então nós temos aqui a questão da margem financeira, nós temos receita com prestação de serviço. Aqui é muito interessante porque a gente acha que, por exemplo, Nubank, Banco Inter, até o Pix, ele vai acabar um pouco com essa questão de prestação de serviços, mas nós sabemos que isso não é verdade. Isso acaba sim reduzindo bastante os lucros que as empresas tiveram, mas não extinguiu alguns serviços que são extremamente importantes, por exemplo, para aquela pessoa que tem um pouco mais de dinheiro ali, decorrente do seu trabalho, da sua empresa, ou até mesmo um empresário, ou até a conta de uma determinada empresa, quando você precisa de um gerente, uma pessoa ali mais rápida para que você consiga resolver um determinado problema, você pagar por isso efetivamente faz uma baita de uma diferença. Então, eles tiveram aqui essa participação bastante interessante aqui nas suas receitas. Tiveram despesas com sinistro e algumas outras coisas aqui que eles colocam da DRE, mas eu quero passar um pouco adiante com vocês isso aqui, sempre reforçando que eles tiveram um lucro aqui na casa dos seus 7,6 bilhões de reais, é um valor extremamente grande e não tenho dúvida de que o Banco Itaú com certeza é um dos melhores bancos que nós temos aqui no Brasil, mas eu acho que aqui é a parte mais importante que nós devemos atentar, especialmente porque aqui nós temos comentários da administração. Primeiro de tudo, eu quero trazer aqui para vocês o que eles chamam de grandes números. Então, eles trazem aqui que o resultado recorrente deles foi aqui na casa dos seus 7,7 bi, uma queda um pouco aqui pequena de 5,1, mas que nós já vamos tratar bastante sobre ela. Aqui é interessante a gente notar que eles têm uma carteira de crédito, ou seja, quanto efetivamente de dinheiro está sendo transacionado ali dentro do banco, na casa de 1 trilhão de reais. É um valor astronômico, assim, eu não imagino o quanto dinheiro que efetivamente isso seja. Aí eles colocam aqui, por exemplo, a margem com o cliente, eles disseram que houve um aumento na casa dos seus 3,6%, gerando para eles alguma coisa na casa dos seus 24 bilhões de reais. Eles têm uma margem com o mercado um pouco menor, na casa dos seus 700 milhões de reais, mas eles colocam aqui que de um tri para o outro eles tiveram um aumento de 45% praticamente, é um valor muito alto. Aí eles colocam que aqui o custo de crédito. O que significa o custo do crédito? Basicamente, o custo do crédito significa quanto que efetivamente eu preciso despender de dinheiro do próprio banco ou talvez ali com as suas negociações para que eu efetivamente consiga emprestar um crédito para um determinado cliente. Então, eles colocaram aqui que o custo de crédito também teve um aumento aqui na casa dos seus 22,7%. Então, é um valor também bastante alto, especialmente se você for considerar algumas questões ligadas com a taxa Selic, com maiores dificuldades de dentro do próprio mercado, das pessoas que estão negociando crédito ali dentro, que elas precisam de valor, ficar um pouco mais difícil, porque os juros estão muito altos e isso acaba assim afetando um pouco da margem do banco. Claro, não na questão daqueles clientes que já estão lá dentro, mas sim na captação de novos clientes e mais dinheiro para você oferecer crédito para o mercado. Por fim, eles colocam aqui que as despesas não decorrentes de juros, elas tiveram sim também um incremento aqui na casa de 4,5%, gerando um resultado para o banco, agora aqui negativamente, em 14,6 bi de reais. Ou seja, nós estamos falando aqui muito provavelmente
por exemplo, de um acerto na valorização do salário dos seus próprios funcionários, de uma atualização que seja necessária ali ser feita. Nós temos outras questões como o plano de desligamento voluntário, nós temos diversas outras coisas aqui que na própria DRE ele descreve mais claramente do que se trata. No entanto, é só para a gente ter uma noção macro do que aconteceu com o resultado aqui do Itaú nesse trimestre. No entanto, o que eu acho mais interessante é que nós consigamos ter uma noção do o que realmente afetou. Eles colocam aqui, e eu vou até aumentar um pouquinho a tela para que a gente consiga enxergar isso de uma forma bastante clara, que eles colocam que neste quarto trimestre, eles reconheceram na demonstração financeira um impacto proveniente de um evento que aconteceu depois do fechamento do mercado, de uma empresa de grande porte que entrou em recuperação judicial. Aqui nós estamos falando da Americanas. Claro, nós sabemos que dentro da carteira de crédito de diversos bancos, especialmente de Bradesco e Santander, que são os bancos com maior exposição ali americanas, o Itaú também foi bastante afetado. Ele teve que fazer uma provisão para crédito de liquidação duvidosa, que é o famoso PDD, que é basicamente o seguinte: eu não sei se aquela pessoa ela vai ter condições de me pagar. Então, para que eu não fique efetivamente desbancarizado, sem um dinheiro ali para que eu possa depois emprestar esse dinheiro novamente, eu faço uma provisão. Se aquela pessoa não me devolver o dinheiro que eu emprestei para ela, eu tenho aqui um determinado valor para eu continuar emprestando dinheiro para o mercado. É mais ou menos isso. Então, depois que nós tivemos isso, eles disseram que eles fizeram essa provisão para cobrir 100% da exposição que eles têm ali dentro da Americanas. Isso gerou um impacto de 719 milhões de reais em relação a esse resultado. E aí eles colocam o seguinte, eu vou até mudar de cor aqui para a gente conseguir enxergar talvez de uma forma um pouco positiva, que excluindo esse efeito, o resultado recorrente gerencial teria alcançado 8,4 bi ao invés daquele 7,6. Então nós estamos falando aqui de um resultado bastante diferente, nós estamos falando aqui de uma diferença de 800 milhões aqui de diferença. Então é importante a gente ter essa noção. E esse valor aqui teria gerado para o patrimônio líquido, o retorno sobre esse patrimônio líquido, na casa de 21%, e não apenas um resultado menor do que esse 21%. Claro, é interessante a gente notar algumas outras coisas que eles colocam aqui, que a carteira de crédito subiu 2% no Brasil, e no consolidado de todos os valores ali que são emprestados até em outros países, nós temos um aumento de 2,7%. De outro lado, é interessante a gente ter uma noção do que o banco está imaginando que vai acontecer para os próximos anos. E é interessante aqui no próximo slide que eles fizeram aquilo que efetivamente eles prometeram em 2022 e aquilo que foi efetivamente realizado. Então vamos lá. Eles colocaram que na carteira de crédito deles, eles teriam um aumento entre 15% e 17%. E eles apenas conseguiram fazer aqui 11%. Aí eles colocam aqui no Brasil que eles queriam fazer entre 19 e 21 e eles conseguiram 14. Eu vou trabalhar apenas com essa parte aqui do Brasil para que a gente possa ter uma noção exclusivamente do que está acontecendo aqui neste mercado. Não estou desconsiderando os efeitos dos outros países aqui dentro do Itaú consolidado, mas o Brasil, que é uma das representatividades mais sobressalentes aqui que nós temos dentro do Itaú, eu acho interessante nós ficarmos apenas nessa parte. Então, eu vou apagar aqui só para que a gente consiga enxergar ponto a ponto. Então, em relação à margem financeira com o cliente, eles estão esperando de 26 a 28 e eles alcançaram 27. Então, desse daqui, eles conseguiram alcançar, desse primeiro, eles não alcançaram. Aqui, a margem financeira com o mercado, eles queriam fazer entre 300 milhões e 2,3 bilhões. Eles fizeram 1,4, também alcançaram aqui a meta que eles estavam planejando. O custo de crédito, isso daqui eu acho negativo. Por quê? O custo do crédito, como eu falei, é aquele valor que efetivamente você precisa despender, você está gastando a mais para você conseguir o crédito. Então, se olharmos aqui que eles queriam entre 26 e 29 bi e eles alcançaram 30, eu particularmente digo que eles não alcançaram a meta. Por quê? Aqui, o que é mais interessante? Você ter menos custo de crédito ou você ter mais custo de crédito? Naturalmente, ter menos, ou seja, o custo efetivamente daquela operação, ela é menor e isso consegue aumentar os resultados do banco. Então, aqui eles não alcançaram e eu acho muito negativo que eles ficaram extremamente longe da margem menor que eles estavam projetando. Agora, olhando aqui para a receita de prestação de serviços e resultado com seguros, eles queriam alguma coisa na casa de 7,5 e 9,5, alcançaram 8,3, então também alcançaram muito bem. Aqui com despesas não decorrentes de juros, eu particularmente enxergo que eles mais ou menos alcançaram, porque ficou em 7,2, subiu só um pouquinho aqui, mas como eles projetaram até 7, eu também acho que eles não devem merecer
voto favorável aqui. Por quê? Se a gente está falando de despesas não decorrentes de juros, o que aconteceu no banco durante esse quarto trimestre que gerou um aumento tão expressivo assim com despesas não decorrentes do próprio juros? Então, eu particularmente enxergo isso aqui como negativamente porque o banco está gastando muito com uma determinada coisa que aqui ele não coloca de forma tão clara para a gente. Agora, em relação à alíquota do imposto de renda e contribuição sobre lucro, ele ficou aqui em 31 e exatamente nessa banda inferior. Então, se pegarmos aqui no consolidado de tudo aqui, basicamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, eles conseguiram vencer 4. Então, eles estão mais ou menos ali empatados. Não é um resultado tão interessante assim para o banco, mas eu acho que eles fizeram algumas projeções que era quase impossível deles conseguirem cumprir, efetivamente, porque muitas coisas aconteceram nesse ano de 2022 e, é claro, nós sabemos que por conta de questões políticas e por uma taxa Selic que também veio subindo muito e outras dificuldades que foram apresentadas durante esse ano, talvez o banco ele efetivamente não conseguisse entregar aquilo, tudo que ele prometeu. No entanto, eu acho que ainda assim um resultado de 7,6 bilhões de reais não é de se desprezar. O Banco Itaú é um dos melhores bancos, se não o melhor banco que nós temos aqui no Brasil e dentro da nossa Bolsa de Valores, então eu não desconsideraria que é um resultado robusto e extremamente interessante. Agora, indo aqui um pouco para baixo, eles colocam o que eles têm de projeções para 2023. Então, vou mudar aqui a cor. O que eles querem fazer na carteira de crédito total? Eles querem ter um crescimento de 6,9%. Se pegarmos o que eles estavam projetando aqui em cima, em relação à carteira de crédito total, ao invés daqueles 6,9%, eles estavam projetando alguma coisa na casa dos seus 16% e 21%. Então, nós temos aqui uma baita de uma diferença em relação ao que eles estão imaginando que pode crescer. Agora, a margem financeira com o cliente, eles estão esperando crescer 13,5%. A margem financeira com o mercado subir de 2 ou até 4 bi, também é bastante interessante. Olhando aqui para o custo de crédito, é interessante a gente notar que ele saiu de 36 até 40 bi. E aqui em cima nós tínhamos como custo de crédito alguma coisa na casa de 26 até 29 bi. Então, de onde que surgiram, ou por que surgiram esses 10 bi a mais que eles estão imaginando aqui para conseguir fazer frente ao custo de crédito? Então, é de se ficar bastante atento a esse ponto aqui específico. Agora, olhando aqui para despesas não decorrentes de juros, eles ainda estão nessa casa de 5 até 9, mais ou menos ali aquilo que a gente estava esperando. E a alíquota com imposto de renda, isso aqui não é uma coisa que efetivamente que o banco consegue mexer, porque isso aqui está imposto em lei. Agora, eu tenho certeza que você está preocupado aqui com os seus dividendos e, naturalmente, é importante que você tenha essa preocupação, afinal de contas, se você investe no banco, você está preocupado aqui com os seus dividendos. E é interessante a gente notar aqui que eles colocaram que para este quarto trimestre de 2022, eles apresentaram um dividendo de 3 bilhões de reais e 1 milhão de reais. Então, basicamente aqui, eu fiz algumas contas para que a gente conseguisse entender efetivamente quanto que nós receberíamos efetivamente, mas é importante, antes disso, a gente ter algumas noções. Primeiro, olhando aqui para o site do Investidor 10, nós temos aqui algumas informações que são interessantes de você saber, e o que eu acho que é mais importante é enxergar, por exemplo, a questão do PL desse banco. Nós temos a questão do preço sobre o valor patrimonial, que está bastante baixo também. Nós temos um yield menor do que 5%. Agora, a questão do payout, que está bastante alta, e um yield que não corresponde a um valor tão expressivo quanto ele deveria ter, talvez seja uma questão, um ponto pelo menos de preocupação para você. Olhando um pouco mais para outros dados aqui, que aí efetivamente vão ser importantes para que a gente consiga ter uma noção de efetivamente quanto que nós vamos receber em dividendos, nós temos aqui 9 bilhões e 800 milhões de papéis. Então, só fazendo uma conta extremamente rápida aqui, nós temos um dividendo ali anunciado de 3 bilhões e 1 milhão de reais, dividido por 9 bilhões e 800 milhões de ações, o que daria um dividendo para nós no valor de mais ou menos ali 30 centavos por ação. Finalmente, nós chegamos aqui a uma reportagem que é bastante interessante, que eles falam a respeito do lucro que o Itaú teve, e ele fala que ficou abaixo do esperado pelo mercado, apesar do lucro e apesar desses dividendos que foram lançados. Por fim, só para que a gente consiga ter efetivamente uma noção de quanto que talvez isso possa impactar lá dentro de Itaúsa, eu vou colocar aqui com vocês basicamente qual a minha conta. E aqui já mostrando para vocês qual é o resultado final, se vocês tiverem interesse, seria um resultado de 11 centavos por ação por Itaúsa,
yield esperado de 1,37%. Mas, se você quiser fazer essa conta junto comigo, para que você possa aprender como que é feito todo esse cálculo, você pode ficar comigo, mas se você quiser pular já para o fim do vídeo, onde eu faço aqui meus agradecimentos e meu pedido já para que você se inscreva no canal, pode pular, não tem problema, mas aqui você pelo menos já sabe o que vai acontecer provavelmente com Itaúsa, aqui ganhar os seus dividendos de 11 centavos. Agora, olhando aqui para todo o cálculo que eu fiz, o YouTube 3 ele tem 9 bilhões e 800 milhões de ações. Aí já fazendo aquela conta com vocês, eu chegaria a um resultado de 30 centavos por ação. Olhando aqui para a Itaúsa, por exemplo, eu abri ali o relatório deles e eles têm 37% de participação no próprio Banco Itaú. Então isso geraria para nós alguma coisa na casa das suas 3 bilhões 626 milhões de ações. Claro, quanto que efetivamente o banco ele iria receber? Olhando aqui a porcentagem que nós temos de Itaúsa, ou melhor, a participação que a Itaúsa tem dentro do Itaú, ele receberia alguma coisa na casa de 1 bilhão e 87 milhões de reais. E aí, olhando para, por exemplo, o número de papéis que a própria Itaúsa tem dentro dela, ela tem aqui 9 bilhões 701 milhões. Então, o que eu faria aqui? Eu dividi basicamente o quanto que de dinheiro a Itaúsa vai receber pela quantidade de papéis, e aí isso daria para mim esses 11 centavos, e aí fazendo aqui uma regra, o yield ele seria de 1,37. Então, só para que a gente consiga passar mais uma vez sobre isso, a participação que a Itaúsa tem dentro do Itaú é de 37%, daria aqui esses 3 bilhões e 600 milhões de papéis. Em relação a dinheiro, efetivamente, que vai entrar dentro do caixa da própria Itaúsa, seria alguma coisa na casa de 1 bilhão e 87 milhões de reais. Isso, dividido pelo número total de papéis que tem, que são de 9 bilhões e 700 milhões, geraria, dividindo um pelo outro, alguma coisa na casa de 11 centavos por ação, esse yield aqui de 1,37%. Então, eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Eu reforço aqui meu pedido de inscrição. Eu tenho aqui uma meta nesse canal, que é quando eu conseguir a monetização dele, todo mês de dezembro, abrir lá no meu Instagram, o @método de investimento, uma caixinha de perguntas onde eu vou abrir para vocês quanto que efetivamente eu vou ganhar do YouTube no mês de dezembro, e esse dinheiro eu vou fazer uma doação para um lugar, para pessoas ou uma determinada instituição que efetivamente precise disso. Então, eu conto aqui com a sua inscrição e espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira para o seu conhecimento financeiro e para que você alcance a sua liberdade financeira. Então tá certo? Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!